O Sincerão dessa vez funcionou, hein? Flopou em termos de dinâmica porque precisou ser rápido, mas funcionou para causar o desconforto na casa e elevar a temperatura lá dentro. O Davi realmente perdeu a cabeça e ainda jogou umas verdades na cara de muita gente ali. Aí, para piorar, o Rodriguinho tá procurando cavar uma expulsão dele e do próprio Davi. Até a Yasmin deu uma surtada, vai. Ela gritou ali mesmo, no ao vivo, com o Davi e disse que aquilo lá era o Sincerão e que eles tinham que jogar na cara. Todo mundo chegou na mesa e bateu palma. É o Sincerão, cara! É o Sincerão, então pronto. Não tô gritando. Eu acho que se fosse um jogo da discórdia, seria muito mais cansativo. O Sincerão precisa dar uma melhorada, tá? Uma sugestão aí pro Boninho, porque eu achei que todos participariam, mas apenas o líder, o anjo e os emparedados falariam. Porque assim, se alguém que não fossem dessas 5 pessoas fosse citada, ela daria a resposta na hora e na lata. E pelo menos serviu para Yasmin dizer que agora ela vota no Luigi porque ele foi um escroto com ela. Eu queria era que outros também fizessem isso, tipo a Vanessa Camargo, que tá puxando a Yasmin para baixo com essa coisa de não pode isso, não pode aquilo. E se teve alguém que cresceu ali dentro sem prometer nada, mas entregando tudo, foi o Marco. Ele expôs a mentira do Vinícius, falou da total falta de sensibilidade dele com a Vanessa antes da desistência dela e no final ele quer posar de bonzão. O melhor dos personagens de reality show é esse. Os que não prometem nada, mas entregam tudo, entregam muito mais do que a gente espera deles naturalmente. Eles acabam crescendo e mostrando por que eles merecem continuar por lá. Agora o Vinícius, esse baixou a cabeça sim, porque ele sabe que ele errou, mesmo que ele tenha se desculpado depois por esse erro. Mas as desculpas não apagam o fato que ele debochou da situação da Vanessa e ele foi insensível com o momento difícil que a menina passava. E por fim, o Davi. Se querem tornar o Davi campeão, parabéns, estão no caminho certo. Porque ele foi quem pegou o ar, jogou verdades na cara e ainda mandou o Vinícius sair do quarto dele. Eu admito, foi ótima essa cena. O Davi tem os seus erros como qualquer outra pessoa. Mas do jeito que já estão apontando isso na cara dele lá no BBB, fica parecendo que ninguém mais ali dentro erra e que todos lá são santos, né? Não sei se vocês já perceberam isso. Quanto mais usarem isso contra o Davi, mais ele cresce. Até mesmo para quem tá cagando pro reality como o Rodriguinho. Esse aí é quem mais tá criando o espaço pro Davi crescer e despontar como um dos favoritos. O Vinícius realmente pensou que esse tipo de personagem dele fosse dar certo no BBB. Ele tá fazendo igual ao Fred Bruno fez no BBB 23. O Fred Bruno jogava deitado, não fazia nada e as coisas iam até ele. Aí ele criou uma rivalidade com a Domitila que acabou tirando a Larissa e depois ele próprio do jogo. O mesmo está fazendo o Vinícius. Ele tá no jogo parado, igual a uma planta, não faz nada realmente relevante lá dentro, mas acredita que ele tá abafando nesse jogo. O Marcos virou um alvo dele sem motivo algum, apenas por uma estratégia errada do quarto gnomo que vai dar errado e não vai dar em nada, porque o ranço do público já tá em direção a eles. O Marcos, quando expôs a mentira do Vinícius e ainda a insensibilidade dele, ele deixou o Vini sem nenhum tipo de força com qualquer torcida aqui fora. Você falou pra todo mundo que assim, eu sou amigo das pessoas certas, por isso que eu nunca vou pra xepa. E quando eu for líder, eu não tô nem aí pra quem tá na xepa, vou fazer o que eu quero. Cara, então fala a verdade aqui na frente, meu irmão. O Marcos não passou o dia prometendo que ele ia crescer e aparecer no Sincerão. Ele só não se aguentou diante dessa mentira.
E isso foi interessante porque o Vinícius baixou a cabeça porque ele sabe que ele está errado nessa situação toda. Depois, o Vinícius ainda se justificou dizendo que o Bila foi quem ajudou ele e tirou ele da depressão dos primeiros dias na casa e que a fala dele sobre a Vanessa foi equivocada, mas que jogo é um jogo e é um jogo de erros também. O negócio é que o Vinícius passou do equívoco. Chamar a menina que está tendo um surto ali de Big Cry é de uma tremenda insensibilidade. Isso pra mim, só isso, acabou as chances do Vinícius, porque ele estava envolvido diretamente na situação do quarto do líder, o que ainda piora bastante as coisas pra ele. Você brincar com uma pessoa que já passou por situações... Você sendo uma pessoa que já passou, a gente começou... Enquanto isso, lá no quarto do líder, a Pitel disse que todos lá estão jogando a rede muito fácil pro Davi e ele tá crescendo muito fácil. E sim, é isso mesmo que tá acontecendo. O Davi ficou pé da vida com o Vinícius e com quem aplaudiu pra ele porque ele fez a comida de todo mundo agora e todos lá estão querendo jogá-lo no paredão por causa disso. Disse o Davi pro Vinícius: eu nunca vi uma parada como essa. Conviver com pessoas é realmente difícil. Ontem eu sentei com você e falei que não recordava sobre esse papo de que camarote não merece ganhar o BBB. Hoje eu brinquei com você, tava com você na academia e na hora do sincerão sobre quem você queria que estivesse no seu lugar, no paredão, você me coloca. Eu enxergo isso como uma grande falsidade, parceiro. Isso é falsidade, pô. Aí o Vinícius respondeu também no deboche: quando você fala de jogo comigo, parece que você joga contra mim. Aí o Davi disse logo que ele não joga com o Vinícius e ainda diz que ele é um falso e que precisa aprender a ser homem por tudo que ele falou, e ele ainda disse que fala na cara. O Davi ainda disse que o Vinícius é uma cobra. O Vinícius debocha dessa situação, dizendo que ele é uma cobra nádia e que o Davi é um macho alfa e que a opinião dele não é porra nenhuma pra ele. Bom, se for eliminado, não vale então culpar o Davi por isso, né, Vinícius? O melhor pra mim foi o Davi simplesmente puto da vida, mandando o Vinícius sair do quarto. O Davi botou o cara pra correr, dizendo que ali era o quarto dele. Foi maravilhoso e engraçado ao mesmo tempo. Enquanto isso, ali do lado mesmo, no quarto do líder, o Rodriguinho disse que se o Davi fosse falar com ele, ia levar um box na cara. O Rodriguinho ameaçando uma agressão pra valer, e a Yasmin só sabia dizer que ele não ia fazer isso. O pior foi a Vanessa passando pano pro Rodriguinho, dizendo que o agressivo da história era o Davi, por causa da verborragia dele, mas não o Rodriguinho, que efetivamente está ameaçando de bater no rapaz. O Rodriguinho disse que ele ia socar a cara do Davi e que ele não tá se importando em ser expulso e que ele não tá importando, inclusive, em ser associado com isso. O Rodriguinho não vai se importar em ser colado na imagem de um agressor. E ele mesmo confirma que ele não tem problema nenhum com isso. Ele mesmo também admite que, se pudesse, ele faria isso. Depois, ele diz que a Denisiane mudou com ele e que antes eles brincavam, mas que depois eles não estão mais fazendo isso. E aí ele disse que as pessoas sequer querem olhar no olho dele. Não é que ninguém esteja querendo ou não olhar no olho dele. Ninguém está querendo justamente porque eles estão com o ranço do Rodriguinho nesse momento. Aí a Vanessa explicou o que eles falaram pro Davi durante o intervalo do Sincerão. Disse a Vanessa: explicou que ele tava entendendo. Cara, foi lindo, uma atitude legal, todo mundo gostou, mas você usou miojo e ovo que estavam contados para outras pessoas. Isso acarretou para outros ficarem sem a contagem certinha e isso não se pode fazer em grupo. Todo mundo bateu palma para você e eu falei, claro, tava lindo o negócio, mas você podia perguntar. Eram coisas contadas. O problema da Vanessa está em ela passar pano para essas atitudes de macho escroto do Rodriguinho. Aí a Yasmin ainda rebateu essa fala do Davi, que afirmou que não viu ninguém passando fome na xepa por causa dos banquetes dele. E ela disse que passou sim, porque os estoques acabaram antes da hora. E que depois dela apontar isso no intervalo do Sincerão, todos começaram a falar na cara do Davi. Em outro momento,
A Fernanda disse que ela não foi falsa com a Alane e que ela votou sim na Alane e que votaria na Alane e que isso não significa falsidade, mas que depois do que a Alane disse, ela ficar perto da Alane vai acabar soando como uma falsidade. E vai mesmo. A Pitel aconselhou a mesma coisa, se afasta dela. Já o Marcos disse que não tem como resolver algo que já está resolvido e que se ele sair, o Juninho vai achar que venceu. Então, não adianta nem tentar se resolver com o Juninho, não adianta nem tentar procurá-lo para conversar. Por outro lado, a Denisiane aconselhou o Davi sobre isso e disse que ele não fez na maldade, mas também deu outro conselho: tome cuidado com as suas atitudes. O Davi diz que conselho construtivo ele aceita. Aí o Matheus aconselhou algo semelhante para o Davi se controlar mais. E ainda disse que ele não vai mudar o seu jeito porque a Pitel apontou o erro dele. E aí o Bila quis saber qual é a atitude homofóbica do Vinícius que o Marcos apontou. E o Marcos diz que o Vinícius só votou nos 2 homens gays da casa e que não queria que isso soasse como homofobia. Apesar de ser mesmo, porque soou que ele votou nos 2 apenas por serem gays e não por serem uma ameaça real de jogo. De qualquer forma, ficou sim bem feio pro Vinícius, mas não vai ser por isso que o Vinícius vai ser eliminado. Vai ser pela sua total falta de sensibilidade. E mesmo assim, o pessoal lá dos Gnomos vai continuar batendo no mesmo erro. O Bila segue nesse erro, inclusive. Ele passou horas repetindo a história dos pipocas e camarotes. Chatérrimo. Em outro momento, a Alane e a Fernanda foram esclarecer a treta delas. A Alane diz que ela gosta de conversar com as pessoas e que ela respeita todo mundo. Aí ela diz que as duas estavam começando a ter trocas e que por causa dessa abertura é que ela pode chegar e perguntar para Fernanda se a Fernanda tinha mesmo votado nela e que isso é uma falsidade elas terem trocas, a Fernanda votar nela e depois dizer que não votou. A Fernanda diz que não é falsidade e que isso foi um blefe e que só votou na Alane por uma questão de jogo e de volume de votos para justamente tentar proteger a Pitel, que é a prioridade dela lá dentro. O que também não tem nada de errado, inclusive. Aí ela diz que não queria mesmo votar na Alane, mas que só fez por causa dessa estratégia de jogo. Ainda assim, a Alane não acreditou na palavra da Fernanda. Em outro momento, a Vanessa comentou que é muito difícil acreditar nas palavras do Davi, porque ele lembra de outros pontos da tal conversa dos camarotes, mas o único que ele não lembra é justamente esse que ele teria falado dos camarotes. Aí o Marcos diz que o Davi vê as coisas de outra maneira e que tá lá pelo dinheiro, diferente do Rodriguinho, que não está preocupado com isso, ou mesmo da Yasmin, que tá lá para mostrar quem ela é de fato. Aí o Bila de novo meteu a história dos banquetes que prejudicaram todo mundo. Aí a Vanessa disse que ela acredita que o Davi não fez isso por mal, mas acabou prejudicando todo mundo porque limitou os estoques de comida de cada um e por aí vai. Chatérrimo. Talvez faltou ela dizer isso pro Davi, esse detalhe, porque nos primeiros dias, antes da distribuição de VIP e Xepa, tudo era liberado para todo mundo. Mas depois dessa divisão, ele não se tocou sobre as quantidades de comida e que elas são individuais. E aí, rolaram outras coisas também que ajudaram nisso tudo. Só que todos aplaudiram e comeram da comida que ele fez. E depois meteram um pau nele. Soa ingratidão e é isso que o próprio Davi está cobrando deles. Depois, o Davi foi até os camarotes pedir desculpas por ter se exaltado no ao vivo por causa da história dos banquetes, que ele estaria usando isso para prejudicar os demais colegas da casa. E foi aqui que a Vanessa disse que ela tem gatilho com um homem que grita e que é muito foda levantar a voz para falar com ele. Na internet, isso gerou uma trend sobre as atitudes da Vanessa em relação ao Davi e que ela passa pano para macho escroto como o Rodriguinho e que também ela está se relacionando com o Dado Dolabella, que em comum com o Rodriguinho
tem o fato de ter agredido mulheres. O Davi é temperamental, esse é o jeito dele. Mas me parece que a Vanessa simplesmente não quer perceber que todo mundo ali dentro só ataca o Davi e pouco abre espaço para ele se explicar ou para ele falar ou acreditarem nele, por mais erros que ele tenha lá dentro. Porque os outros tiveram erros bem piores que os dele e nem de longe sofreram o mesmo julgamento. Vejam aí o Nizam. A Yasmin chegou a dizer que o Davi é agressivo apenas pelo tom de voz dele. Aí a Vanessa completa que o Davi é intimidador. Gente, o negócio é realmente forte. Dizer que ele é intimidador é forte, especialmente porque elas estão do lado de um dos caras mais tóxicos da casa. E não enxergam isso nele, mas enxergam isso no Davi, que alertou elas sobre isso, inclusive. Aí o Davi prometeu que ele vai melhorar. Mas o problema de tudo não está só no Davi. Está ali no Rodriguinho também. E tem quem ache que o Rodriguinho está mitando lá dentro. Pra mim não, ele tá só moscando mesmo porque ele já disse que ele não quer ficar lá dentro. Só fica por lá porque tem gente que caga de medo dele. A Yasmin, depois de toda essa conversa, diz que tudo ali vai ser sempre pessoal porque é impossível separar o jogo da pessoa. E ela até tem razão sobre isso. Só que ela também não se dispõe a melhorar e tá cobrando isso dos outros. O nome disso é hipocrisia, viu, Yasmin? Aí o Bila meteu metaforando no meio e diz que ele consegue identificar micromovimentos de quem está mentindo e que ele detectou isso no Davi, por isso que ele não acredita no Davi. O Bila se queima por tão pouco assim, sem precisar. Aí o Buda chamou o Davi para conversar para saber se ele falou o que ou não, o que ele disse que o Davi falou. É uma das coisas mais chatas pra gente continuar repetindo aqui. E eles mesmos não chegaram a lugar nenhum. O Buda seguiu afirmando algo que o Davi não lembra de ter dito e o Davi segue afirmando que ele não falou o que o Buda disse que ele falou. Seja lá como for, o Davi encerrou a conversa com essa frase aqui: não confie em mim, que eu não confio em você. Aí o Buda disse um conselho pro Davi para ele reformular essa frase, eu sou homem, se ele quiser. Essa frase do Davi já virou até bordão aqui fora. Aí o Davi disse que enfatizar eu sou homem significa que ele está falando sério e que isso é uma expressão comum na Bahia. Seja lá como for, é a repetição de mais do mesmo essa conversa. A gente inclusive pode até pular isso porque a própria edição da Globo vai pular isso. A Yasmin depois conversou com a Vanessa e achou que ela exagerou quando ela disse que não daria comida pro Luigi. Disse ela pra Vanessa depois do Sincerão que ela ia cozinhar as suas próprias comidas, mas que ela não era obrigada a dar pra ninguém, em especial pro Luigi, que foi muito escroto com ela. Aí a Vanessa diz que ela pode apontar essas coisas, mas que ela não pode negar um prato de comida porque isso pode soar errado aqui fora. Por outro lado, a Yasmin disse que o Luigi tá fazendo jogo duplo e que não dá pra confiar nele e que ele pode usar isso contra ela de qualquer maneira. Ela, inclusive, admitiu que não gostou de ter sido chamada de inútil por ele porque ela gostava dele. E pouco depois, ela mesma admite que ela vai virar uma planta dentro da casa, vai dar uma sumida. E pra mim, isso é muito desperdício de potencial por uma pessoa que não vale nem tanto a pena assim pra ela. E aí depois ela volta atrás e diz que ela não vai ser a boazinha da edição e que ela vai falar na cara o que ela tem pra falar na cara. E é isso que a gente espera dessa moça desde o dia 1. Já tá chata essa coisa de não falar e de ficar totalmente controlada. Aí depois ela manda o Luigi tomar no cu e o Bila passa por perto, ouve e depois vai repassar tudo distorcido pro menino. Mas pra alguma coisa de útil o Bila tem servido, né? Ele é o pior tipo de fofoqueiro, o que aumenta e inventa. Em outra rodinha, o Marcos diz que ele achou que ele foi mal no ao vivo, a Leide diz que não e ainda diz que ele jantou e comeu o cu do Rodriguinho com gosto e que depois de tudo o Rodriguinho só confirmou tudo aquilo que o Marcos apontou nele. Aí a Denisiane disse que diante de tudo que ela ouviu da Alane, ela queria mesmo era tacar um sapato na cara da Fernanda e depois diz que ela não quer mais combinar votos com ninguém porque pode soar mal aqui fora, porque o Rodriguinho disse que isso era ruim pra ela. Já tá errado em cagar a regra pra todo mundo, né, gente? Não é errado combinar votos pra se salvar.
Errado é você não se salvar. Aí o Davi elogiou o posicionamento do Marcos e da Alane no Sincerão, justamente por eles exporem essas atitudes dos colegas, o que é o objetivo desse quadro, inclusive. Depois, o Davi alertou a Isabelle sobre o Vinícius e diz que um dia ele beija e no outro ele mete uma faca nas costas desse tamanho e pede para ela tomar cuidado com ele, pois isso pode fazer ela se perder lá dentro. E diz mais. Diz que o Vinícius está querendo alguma coisa com ela e que não é uma coisa boa. E sim, isso é só mais do mesmo entre os dois. Aí o Davi foi falar com o Luídio, que também foi só mais do mesmo, a gente vai pular. Agora que o Davi trabalhou na madrugada, ele trabalhou. Mas disse algo pro Matheus que se ele vencer o anjo e ver que alguém do quarto fada tá em perigo, ele vai dar o anjo. Eu só espero que não interpretem que ele disse que ele vai dar o anjo pra algum deles ali, tá? Aí os puxadinhos dizem que agora é hora delas votarem no Rodriguinho e que elas precisam convencer os outros colegas de que tá na hora de jogá-lo no paredão. Pelo menos alguém tá pensando nisso, né? No quarto gnomo, a Fernanda diz que ela acha Denisiane massa, mas que não quer proximidade nenhuma com elas para não se prejudicar no jogo, já que ambas estão de lados opostos. Aí ela também aponta que tá apreensiva de ser vista como a sombra da Pitel, o que não é o caso de qualquer maneira. Elas só estão muito apagadas nesse jogo mesmo. Em outro momento, a Yasmin diz que ela acha que o Davi está falando a verdade para ela sobre uma pessoa. Porém, ela desconfia da palavra do Davi por causa da história dos camarotes. Ela não quis dizer para Beatriz quem era a pessoa que o Davi se referiu na conversa durante a festa. Mas ela disse que foi um toque que o Davi deu nela nesse dia da festa. Naquele dia, o Davi disse para Yasmin se afastar do Rodriguinho e ela tá começando a notar que o Davi tem razão no que ele apontou. Mas ela ainda tá com aquela desconfiança por causa da história lá dos camarotes, que tá muito chato. Aí a Beatriz diz que é complicado ir pela cabeça dos outros, porque se alguém falou algo que outra pessoa não falou, tá se lascando. E eu vendo essa cena, só gritei aqui, é isso! E aí a Beatriz diz que se o Davi avisou e ainda assim elas estão tapando o sol com a peneira, é porque estão recorrendo nesse erro. Será que a Yasmin entendeu o que a Beatriz quis dizer com isso? Aí a Beatriz disse que o Davi contou que ele não lembra do que ele falou dos camarotes. A Bia diz que o Davi falou para as meninas lá que ele não disse que um camarote não merece ganhar. A Yasmin diz que ela precisa muito saber quem é que tá falando a verdade nessa história dos camarotes, porque isso seria importante para ela tomar decisões. Em outro momento, o Bila também disse que ele quer mudar de quarto para o quarto das fadas para ouvir o que elas têm lá para montar de estratégia. Mesmo a Fernanda dizendo que isso era uma furada. E é tão furada que isso nunca funcionou. Só deixa claro que o Bila tá perdidaço por lá. E para completar, a Pitel disse que ela ficaria perdida sem a Fernanda e o Luigi diz a mesma coisa sobre o Bila e sobre o Buda. Aí vocês percebem por que eles não estão indo para lugar nenhum. A estratégia do Bila é puxar a Isabelle pro lado dele, mas o Davi não vai deixar e ela também me parece que não quer mesmo nada com ele. Às vezes eu nem lembro que a Isabelle está lá no jogo. O Bila diz que ela é esperta de não revelar os seus alvos e que ela está movimentando a casa. Perceberam que visão péssima do Bila? A única coisa que ele acertou no meio disso tudo foi dizer que ele colocaria no monstro duas pessoas que se odeiam. Mas ninguém teria coragem para fazer isso, inclusive. Aí o Vini diz que quando o Davi chamou ele pro quarto, ele queria mesmo era dar um soco na cara do Davi quando ele foi chamado de manipulador. E se o Vini sair, eles ainda assim não vão entender o que aconteceu, nem vendo a sequência, né? Saíram juntos, o Pisani e o Nizam, e se saiu o Vinícius, é porque tem algo em comum que une esses três. E se colocar a desistência da Vanessa no meio, a coisa vai ficar bem clara aí o que foi que aconteceu. Aí a Fernanda disse que blefe não é mentira e que é algo de jogo. E de fato, não é uma mentira. Mas também não é algo lá que você goste de fazer, né? Ela diz que blefou sobre a Alane, mas fez isso para proteger uma aliada.
E depois ela mesmo disse que ela nem quer mesmo se resolver com a Alane e que as duas já chegaram mesmo no chumbo trocado e que já não tem mais como recuperar essa relação. E aí a Fernanda diz que eles estão tão lascados no quarto gnomo porque eles não conseguem bolar uma estratégia que funcione. E foi aqui que veio a ideia do Bila de mudar de quarto para ver se ele descobre as outras coisas. Só que isso vai dar tão errado que ele vai ficar mais perdido nesse jogo ainda. Aí o Bila pergunta se a Pitel sair, se a Fernanda vai deixar a cama de casal. Aí a Fernanda diz que ela vai para a cama de solteiro e que 2 homens passem a ocupar a cama de casal. Aí o Bila disse que ele não ia querer. Aí a Fernanda só jogou na cara deles que eles têm uma masculinidade muito frágil. E tem mesmo, inclusive isso é muito chato. Em outra rodinha, o Rodriguinho disse que ele ia mesmo agredir o Davi, sim, se o Davi partisse pra cima dele. Só que o Davi não fez isso. E eu digo pra vocês que o Davi é esquentado, mas ele é esperto. Ele sabe que tem gente lá que vai tentar isso com ele. Ele já chegou, inclusive tratou o Rodriguinho como brother, deu um tapinha na barriga dele, desmontou o Rodriguinho. Aí o Rodriguinho também disse que o primeiro camarote a ser eliminado vai abrir a porteira para os demais e os que restarem lá precisam ganhar lideranças ou anjos ou todos serão eliminados. E vão ser eliminados mesmo. Mas não é bem assim como o Rodriguinho falou. Serão eliminados os que o público tem mais ranço. E nesse momento é o Vinícius, depois o Rodriguinho, o Bila. Aí o Rodriguinho disse que a Vanessa é perfeitinha demais nesse jogo e que ela chega fácil no top 5. E olha que eu acho que a visão dele é tão ruim porque o público já pegou ranço dela também. De todos os camarotes ali, o único que eu vejo chegando bem longe é a Yasmin. O resto vai tudo ficar pelo caminho e vai ser eliminado rápido. E mostrando também que ela pode ser uma dona de casa prendada, Vanessa Camargo foi lavar a roupa e reclamou que a sua roupa branca está manchada. Aí o Davi disse que ela tinha que lavar a roupa na mão mesmo para tirar a mancha, porque na máquina não ia sair. Eu só ri da cara da Vanessa. E a mãe dela tem razão com aquele meme lá dela lavando a louça. Pela manhã, o Davi disse que o Matheus não é a sua opção de voto e disse que já foi em algum momento do passado, mas que hoje não é mais. E diz que ele confia no Matheus, na Bia, na Alane, na Denizane e na Isabelle. Aí o Buda tava lá do lado, agora sabe que o Davi é um adversário declarado. Mas nesse ponto, a casa já tá dividida e me parece que o ranço do público tá bem direcionado ali pros gnomos mesmo. Aí o Buda levou essa informação pro Bila lá no quarto dos gnomos. Aí o Buda disse que essa atitude do Davi de se aliar com o Matheus é ruim, porque antes o Matheus era um alvo dele. Mas o Bila achou ótimo porque o Davi está deixando a Isabelle de lado e que assim fica mais fácil conseguir puxar ela pro lado deles. Ele não desiste dessa ideia. Só que isso não vai rolar. A Isabelle me parece bem decidida que ela não quer ficar do lado deles. Depois, o Buda disse que pediu pro Davi rever essa coisa de falar de que é homem pra tudo e que isso não justifica várias atitudes ruins dele lá dentro. Apesar dele estar certo sobre isso, o que o Buda também ainda não entendeu é que essas coisas não são apenas sobre as atitudes ruins do Davi por lá dentro. O Davi criou um bordão para ele, gerou identificação, algo que ninguém está fazendo lá dentro. Aí rolou ainda uma conversa da Bia com a Fernanda que não chegou a lugar nenhum, inclusive. Aí a Fernanda quis explicar que ela não mentiu sobre o voto na Alane, que ela estava tentando proteger a Pitel, e a Alane não quis acreditar nisso. Foi algo meio assim essa conversa. Uma dizia uma coisa, a outra rebatia e elas voltavam a estaca zero. Aí as duas também entenderam uma coisa: elas nunca vão ser amigas e que é melhor cada uma vá para seu lado. Depois disso, a Alane foi falar com a Denisiane e disse que a Fernanda se ressente de estar associada com a Pitel. Aí depois, a Denisiane diz que notou que a Fernanda já virou a cara para ela e que parece que quer distância delas lá do quarto das fadas. Aí a Alane conta que a Fernanda as chamou de meninas superpoderosas e que agora elas precisavam decidir quem é quem aí. Para completar, a Bia também relembrou que a Fernanda quis saber como poderia tratá-la e a Bia disse que só pediu para a Fernanda para ser tratada normalmente.
O Bila então mudou de quarto com a justificativa de que o Rodriguinho preferia o quarto dos gnomos. Não precisa dizer que isso vai dar muito errado, né? Não precisa, a gente já sabe aonde isso vai dar. Depois, o Bila disse que o Rodriguinho joga sozinho, que não tem essa coisa de grupo pra ele e que eles ainda precisam entender o que é jogar sozinho. O Rodriguinho joga sozinho porque ele tem muito baba-ovo do lado dele. Só é isso que o Bila não entendeu ou que se nega a enxergar. E no fim, o resto do dia foi só mais do mesmo. A Fernanda disse que ela não quer saber da Beatriz, mas que queria ter tido muito mais trocas com a Alane, porque achou a Alane uma pessoa legal. Aí o Matheus e a Denisiane também ficaram deitados juntos lá no quarto das fadas. Eles já até apareceram abraçados juntos no Sincerão. Aí depois ele continua fazendo a Denisiane cair nas tentações dele. Aí eles simularam um beijo e tal, ele ficou abraçado com ela por um tempão ali naquele quarto. E depois ela diz que não tá rolando nada com ele, né? Ela até admite que ela quer ficar com o Matheus, mas não lá dentro do programa. E eu só digo isso aqui pra vocês. Não tem como controlar esse comichão todo aí. Aí lá no quarto do líder, a Fernanda disse que hoje é um dia de respostas pra ele. Se a Alane sair, o Luigi e o Vini voltam gigantões. Eles seguem acreditando na visão de centavos do Juninho que a Alane bateu no paredão vai sair por causa do Nizam. Aí a Pitel disse que se a Alane ficar, o outro grupo fica muito maior do que já é e que até agora ninguém do lado de lá bateu no paredão e saiu. E pelo menos alguém do quarto dos gnomos acertou em alguma coisa ali dentro, né? O que esperar da eliminação de hoje? Temos aí um paredão quíntuplo pensado pelo Boninho para fazer bombar o Sincerão. Não precisava disso tudo, né? Porque o próprio vídeo institucional que o Boninho lançou sobre o BBB 24 deixava claro que o Sincerão seria com o líder, o Anjo e os 3 emparedados. Só o Boninho que não seguiu a própria regra dele. Desse paredão de hoje, Alane, Vinícius, Marcos, Pitel e Luigi, quem mais corre perigo ali é o Vinícius. E por vários motivos. Mas o maior deles é pela falta de empatia com a situação da Vanessa, que por sinal foi ele quem espalhou e o Bila tratou ainda de piorar muito mais a situação com um tempero a mais. Ele saiu ileso dessa fofoca lá dentro, mas não aqui fora. Aqui não. Aqui o público não esqueceu. E ele teve um desempenho tão ruim no Sincerão que pode até contar para esse desfecho dele. Até o fechamento desse vídeo, esse era o cenário mais plausível. Vinícius eliminado, Pitel, Luigi, Marcos e Alane voltando. E vai ser um baque enorme para os gnomos. Agora, será que eles vão entender essa sequência de eliminações e que tudo está relacionado? Pisani, Nizam e Vinícius, se eles se ligarem nisso, o Bila vai entrar em desespero porque vai perceber que vai atingir ele também. Porque ele também está relacionado com isso tudo. E isso sim, pra mim, vai ser interessante de ver e a gente vai te contar dessas reações ao vivo logo depois do programa lá na Globo.